Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. O meu motivo é estar aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Eu me chamo Dedé Muniz, anunciando a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Eu quero fazer uma leitura aqui que se encontra no Evangelista Mateus, capítulo 7, do verso 1 em diante, que vai nos falar assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tem trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui o Senhor Jesus está fazendo esse relato, fazendo uma repreensão naquele que fica olhando os defeitos dos outros contra ele, e ele mesmo está cheio de defeito. Trazendo para os nossos dias de hoje essa meditação, eu quero dizer, meus amados, que muitas vezes nós temos observado tantas coisas da vida alheia, mas nós esquecemos do que nós fazemos, dos que nós temos e o que nós podemos fazer. E se nós olharmos para nós, os nossos defeitos, nós não teríamos tempo para olhar para a vida alheia. Muitas vezes nós esquecemos da nossa própria vida e queremos reparar os erros dos outros, acusar os outros. Porque nós, o nosso dever não é julgar ninguém, porque nós já temos uma pessoa que vai julgar. O nosso Deus, um dia, Ele irá julgar toda a raça humana. O nosso papel aqui como cristão não é julgar, mas ajudar e nos corrigir dos nossos próprios erros. Mas às vezes a gente acha melhor julgar os outros do que olhar para os nossos defeitos. Aqui o Senhor Jesus está dizendo: vocês têm uma trave no teu olho, mas vocês não veem. Vocês veem um cisco tão pequenininho no olho do irmão. Isso vocês sabem apontar. Isso vocês sabem ver o defeito. Enquanto a vocês estão cheios de defeito. Tem uma estaca, uma trave, uma vara no olho de vocês, mas vocês não veem. Vocês estão cegos para si mesmos. Mas vocês têm uma visão tão errônea para com o defeito daqueles que estão do lado de fora. O que eu quero dizer, meus amados amantes, meus amados irmãos e amantes da palavra de Deus, é que nós devemos nos julgar a nós mesmos. Se nós olharmos para nós mesmos, nós não teremos tempo para olhar para a vida alheia. O Senhor Jesus, Ele nos advertiu para que nós venhamos olhar para nós mesmos. Porque nós somos cheios de defeito. Quem é que não tem defeito? A perfeição só está em Deus. Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é fiel e Ele é amoroso. Mas nós estamos aqui, primeiramente, para nos reparar nossas vidas, olhar os nossos defeitos. No lugar de julgar, aconselhar. Isso é o papel. Mas esquecemos. Talvez as pessoas achem que é mais fácil olhar para os erros dos outros e não olhar para os seus. Mas o Senhor Jesus diz: com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Se nós julgarmos, nós seremos julgados. E nós vamos ser julgados. Por isso nós temos que preparar este terreno enquanto nós estamos aqui. Faça o alicerce da sua vida, para depois você colocar o telhado. Ninguém constrói uma casa no chão sem primeiro fazer o alicerce. Você tem que fazer o alicerce, levantar as paredes, depois cobrir, colocar as portas. Aí é que você irá morar com segurança. Mas enquanto isso, você não tem segurança. Então a nossa vida aqui na terra, a nossa vida cristã, nós temos que preparar primeiramente o alicerce.
Nós temos primeiramente preparar nossas vidas, estar em comunhão com Deus, para depois ter uma comunhão plena com o irmão. Deixamos de julgar, deixamos de olhar o defeito alheio, vamos olhar para nossas vidas. Muitas vezes a gente vê pessoas só se incomodando com o que fazer, com o que o outro faz. Até no meio do cristianismo existe essa desunião. Pessoas falando um do outro, mas eles não veem que eles estão numa situação pior. Muitas vezes falar dos outros talvez se torna mais fácil, mas olhar para si talvez se torna difícil. Eu costumo falar sempre nas minhas orações: Senhor, desvazia daquilo que estou cheio, que não te agrada, para me encher daquilo que estou vazio. E eu sei que são tantas coisas que nós estamos vazios. E eu sei também que tem tantas coisas que nós estamos cheios, que não agrada, que não precisa armazenar no nosso coração. Mas muitas vezes o nosso coração está tão cheio de coisas tão significantes, que não podemos receber mais as coisas que precisamos receber, porque já estamos cheios. Você só coloca a água numa vazia se ela estiver... Coloca a água numa vazia para encher se ela estiver vazia. Se ela estiver cheia, se você colocar, vai derramar água e não vai ficar, não vai armazenar água, porque ela está cheia. Mas se a vasilha estiver vazia, você vai colocar até encher. E quando ela encher, você está absolvido pelas coisas que você tem necessidade. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero dizer, meu amado irmão, você que vai ouvir esse vídeo, medite, não julgue, para que você não seja julgado. Não meça com medida errada, porque você vai ser medido. O que você faz, você vai prestar conta. Essa reflexão é para nós meditar e entender que é um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que um dia irá nos julgar, e que nós estejamos preparados com as nossas medidas corretas, o nosso pensamento correto, o nosso modo de agir correto. Não devemos julgar, mas devemos olhar para o nosso irmão com um olhar de misericórdia. E se você ama, você vai corrigir sim, corrigir com a correção, com amor e não um julgamento. O Senhor Jesus, Ele nos dá uma prova dessa, maravilhosa, que Ele diz assim lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele vai dizer: eu não vim julgar, mas eu vim salvar. Jesus não veio julgar ninguém, Jesus veio salvar. Jesus, Ele quer libertar o homem da escravidão, do pecado, quer fazer uma religação com Deus. Jesus, Ele veio para isso, para sarar aqueles que estavam enfermos, para dar vista aos cegos, para curar a alma. Jesus fez esse processo maravilhoso, morreu naquela cruz. Aquela cruz é um símbolo do nosso Jesus padecendo as tuas dores, as minhas dores, levando consigo os nossos pecados. Ele levou sobre si. O sangue de Jesus se espalhou naquele chão. A terra não deu resposta, porque a terra não tinha resposta para dar, porque aquele sangue tão precioso derramado, mas teria que derramar o sangue do inocente para limpar nossas culpas. Então, meu amado, nós não devemos julgar ninguém, porque aquele que podia julgar, ele fala: eu não vim julgar, mas salvar. Ele não julgou. Quando aquele leproso que não podia conviver com as pessoas da sociedade, chegou até Jesus. Jesus não o abandonou. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E aquele leproso se postou diante dele: Senhor, se tu quiseres, tu me pode tornar limpo. E Jesus falou: eu quero. Mas Jesus, se fosse como os dias de hoje, como um homem arrogante e julgador,
diria, não, você não pode estar comigo, eu não posso te tocar porque tu é imundo. Jesus não falou isso. Porque Jesus, ele veio salvar. Jesus, ele veio libertar o homem da escravidão do pecado, da escravidão da enfermidade. Foi para isso que Jesus veio. E aquela mulher do fluxo de sangue, que era uma mulher rejeitada, ela rompeu a multidão e ela tocou até Jesus. Jesus ali viu sair virtude daquela mulher. Mas Jesus poderia dizer, não deixe que essa mulher venha até a mim, porque ela é imunda, ela é considerada imunda, ela não pode chegar a mim porque eu sou santo. Mas Jesus não fez isso. Oh, glória a Deus. Jesus disse, alguém me tocou, aleluia, porque de mim saiu virtude. Oh, glória a Deus. O nosso Jesus tem virtude, o nosso Jesus tem poder, o nosso Jesus não veio julgar, o nosso Jesus veio salvar, veio libertar, transformar, dar vida ao homem. Oh, glória a Deus. Jesus é maravilhoso. E também como o cego de Jericó, aquele cego mendigando era separado, usava uma capa sobre si para todo mundo saber que ele era um cego que mendigava. A multidão quis parar aquele cego. Oh, glória a Deus, mandando o Senhor Jesus, mandou-o chamar. E o cego chegou até ele. E Jesus perguntou. Jesus sabia que aquele cego queria ver. Mas Jesus pergunta. Jesus quer a tua confirmação. Jesus diz, o que queres que eu te faça? E o cego imediatamente respondeu, Senhor, oh, aleluia, aleluia, Senhor, que eu torne a ver. Oh, glória a Deus. E aquele cego viu. Então, meu amado, sejamos humildes, sejamos que nem aquele centurião, aqui no livro de Mateus, vai relatar em Lucas, se eu não me engano, o cego, que o servo dele estava doente, e ele vai até Jesus, e ele chega até Jesus e diz, Senhor, eu não sou digno que entreis debaixo do meu telhado. Ou seja, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, porque eu sou um pecador. Mas basta uma palavra tua que meu servo sarará. Oh, glória a Deus. Jesus vai ver que diz, Jesus fala que nunca viu uma fé em todo Israel do tamanho daquele homem, do tamanho da fé daquele homem. Meu amado, o que eu quero te dizer é que Jesus, ele não julga, mas ele salva, ele liberta, ele não rejeita. E ele ainda vai dizer, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma te lançarei fora. Oh, glória a Deus. O nosso Deus é aquele que jamais não desampara. E não desampara aquele que busca o seu coração sincero. Por isso, o nosso papel é ser humilde, não julgar ninguém. Não julgar ninguém. Que é tantas pessoas julgando. Muitas vezes ficamos tristes com tantas situações. Porque às vezes a pessoa já está passando por um processo tão difícil. E alguém, no lugar de levantar, faz pisar em cima da pessoa. E a pessoa fica desacreditada. Então, quando alguém está doente, nós temos que sarar. Quando você está doente com a enfermidade, você vai ao médico, para que o médico te examine e passe um remédio para você sarar. Se você tem uma ferida, você quer cicatrizar. Você coloca remédio para cicatrizar aquela ferida. Então, que nós não venhamos abrir ferida de ninguém, mas que nós venhamos fechar as feridas. Que nós venhamos sarar com a palavra de conforto, com mansidão, e não ser ingrato, não julgando. Não julgue para que você não seja julgado. Porque um dia nós seremos julgados. A palavra de Deus nos diz que todo homem vai prestar conta das suas obras, sejas boas, sejas más. Que você esteja dentro das obras boas. E quando vier o julgamento, você tenha coisas boas para apresentar a Deus. O nosso Deus, que gosta da tua retidão e da tua gratidão. Não julgueis para que não seja julgado. Essa é a reflexão que eu faço debaixo da autoridade de Deus. Não julgue para que você não seja julgado. Não meça algo
que possa te prejudicar. Mas seja correto diante de Deus. Seja luz para clarear aqueles que estão no escuro. Seja sal dessa terra para salgar aquilo que está podre. O melhor, aquilo que não está prestando. Salgue uma palavra de conforto, uma palavra de gratidão. Esse mundo está corrompido. Você é sal. E o sal tempera. O sal, ele salga. Uma coisa, se você deixar sem salgar, ele pode até durar algum dia, mas ele vai se estragar. A não ser que você coloque no freezer ou na geladeira. Mas quando a palavra de Deus diz que nós somos sal para salgar, porque naquele tempo não tinha refrigerador, não tinha a geladeira, todas as comidas eram salgadas, para guardar alguns dias, uma semana era salgada. Então ele faz essa reflexão, ele ilustra para dizer que nós somos sal, para salgar a vida de alguém, para alguém não se perder. Por isso, meu amado, não julgue. Aqui fica essa reflexão, que a graça do nosso Senhor já está com todos vocês. Muito obrigado, porque vocês são bênção de Deus na minha vida. Vocês têm visto meus vídeos, têm me abençoado com o seu like. Não esqueça nunca de deixar o seu like, para nos fortalecer, nos ajudar. São tanto poucos likes. Não dê um like para Dedé Muniz, mas dê um like para Deus, na palavra de Deus. Esqueça o Dedé Muniz, mas olhe para Deus e dê um like para Ele. Quando você dá o like, olha o dedo apontando para cima. Para cima você está apontando. Então você está dando para Ele, não para mim. Porque se fosse para mim, você daria assim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aqui fica a minha gratidão. Amém.